Olá pessoal, meu nome é Carlos Marques, eu sou defensor público aqui no estado do Amapá e eu vou conversar brevemente com vocês sobre direito à saúde e as políticas públicas de saúde voltadas à população carcerária. Para iniciar a nossa conversa, a gente não pode partir de outro lugar que não seja a DPF 347, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucionais do sistema carcerário, ou seja, reconheceu que há, uma violação generalizada e sistemática de direitos humanos da população privada de liberdade, e também de onde surge o Plano Nacional Pena Justa e de onde surge essa obrigação para que os estados implementem, no âmbito, de cada unidade federativa, um plano estadual, justamente para que União e Estados, Distrito Federal, unam esforços para superar justamente esse estado de coisas inconstitucionais, para que o Brasil ele consiga atender ali aos critérios, de respeito aos direitos fundamentais, direitos humanos da população carcerária. A gente tem que partir então, de marcos normativos muito claros. Dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e o direito à vida, não só como um direito de o Estado, um direito negativo, do Estado não intervir ali, não ferir a sua vida, não ferir a sua integridade física, mas justamente de exigir do Estado uma atuação positiva para garantir a prestação do direito à vida, do direito à saúde, do direito à dignidade. Então, quando a gente está falando disso, nós estamos falando aqui do direito básico que toda pessoa deve ter. Quando uma pessoa ela está encarcerada, ela perde temporariamente a sua liberdade e o Estado deve garantir os seus outros direitos. Vida, saúde, trabalho. E a gente sabe que isso não é observado dentro do sistema carcerário, infelizmente. Por isso a gente tem a DPF 347 e esses planos Pena Justa e diversas instituições de fiscalização que visam justamente minimizar os efeitos de tudo isso. Bom, uh, o sistema carcerário ele vive hoje ainda um déficit de vagas absurdo. Então, ao mesmo tempo que o Estado ele não quer gastar dinheiro construindo presídios, ele também não quer deixar de encarcerar pessoas. A gente tem uma cultura punitivista e de encarceramento muito grande aqui. Muitas vezes a gente percebe que a prisão ela é um ato que ocorre sem muito critério. Por isso que a gente vê, às vezes, precedentes de furto insignificante e a pessoa está presa. Então, faz sentido até exigir uma política pública também por parte do Poder Judiciário que vise desencarcerar mais ou evitar mais a prisão de certas pessoas. Talvez mudar o entendimento que se tem hoje sobre insignificância, crimes de violência ou grave ameaça, sem violência e grave ameaça à pessoa. O Poder Judiciário também precisa fazer uma política pública sobre isso. As audiências de custódia elas precisam voltar a gerar o efeito intimidador ali, de que o juiz tenha um contato com o preso e possa tomar uma decisão que garanta ali a liberdade da pessoa que foi flagranteada. Isso seria importante também. O Poder Executivo, nos indultos de fim de ano, também observar e fazer políticas públicas nesse sentido, para que essas pessoas elas possam ter as suas penas comutadas ou indultadas. Principalmente tráfico privilegiado, que coloca ainda e encarcera muita gente, crimes sem violência e grave ameaça à pessoa. Então o Estado tem uma série de delitos ali que ele poderia trabalhar nesses decretos de indulto, sendo de certa forma mais benevolente. A gente tem a situação até das penas restritivas de direito,
que muitas delas são convertíveis, né, em penas privativas de liberdade. Então, o Executivo poderia trabalhar isso também dentro dos seus decretos de indulto. Mas, passando por uma política pública, né, que vise justamente atenção básica e prevenção, que é justamente o que o STF exigiu que seja feita, a primeira coisa a ser feita, né? Isso vai passar por um investimento dentro das áreas da saúde ali. Colocar mais médicos, a equipe médica, equipes de saúde mental, né? Psiquiatra, psicólogos. Isso é investimento que precisa ser feito também, não só para uma política pública voltada à saúde, mas também de assistência social, né? De dar uma atenção para essas pessoas egressas do sistema, que também não há, né? Da forma como deveria acontecer. Bom, o sistema carcerário, ele também exigiu, né? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal também exigiu que se tenha um cuidado maior com os grupos vulnerabilizados. Então, com relação às mulheres, nós temos hoje a possibilidade de buscar uma prisão domiciliar. Mas, em alguns casos, o Poder Judiciário, pelo que se tem na lei, né, ainda vai deixar algumas mulheres encarceradas. E, às vezes, essas mulheres estão gestantes, elas estão, né, num puerpério, e aí é preciso ter políticas públicas que visem para essas mulheres que estão nessas condições, que elas façam o seu pré-natal correto, que haja um acompanhamento sério e aproximado com elas, tanto para o pré-natal quanto para o pós-natal, para que elas tenham esse cuidado com o filho, para que haja a amamentação, né, dentro do período adequado, tenha esse contato direto da primeira infância, se não para garantir um direito dela, para que se garanta o direito do nascituro, né, do filho, de ter o contato com a mãe. Afinal, ele não praticou nenhum fato criminoso, né? Então, a pena ela não pode passar, né, da pessoa condenada. É um princípio constitucional que muitas vezes não é observado nesse tipo de caso. Deve haver também políticas públicas de saúde voltadas à população preta e parda, porque esse é o maior grupo presente no sistema carcerário, né? Jovens, pretos e pardos de 20 aos seus 33 anos, da periferia e que vivem ali no sistema carcerário, né? São os maiores frequentadores e nós sabemos bem o porquê. E também precisam ter políticas públicas voltadas para isso, para evitar justamente esse racismo estrutural. Já que ele não é evitado no momento da prisão, que ele seja evitado ou minimizado no encarceramento dessas pessoas. Senão essa pessoa ela não consegue ter o acesso à assistência jurídica, à saúde, né, à vida, ao tratamento, nutrição, enfim. Também precisa ser observado esse grupo vulnerabilizado. Nós temos a população LGBTQIA+, né, mulheres trans, homens trans, precisam fazer tratamento hormonal e o Estado deve prover isso. O Estado deve manter e dar dignidade a essas pessoas. Com relação às pessoas que vivem uma situação de saúde mental, a gente já caminha para uma política antimanicomial, né? Então, já há uma decisão de desencarceramento para essas pessoas. Elas precisam buscar, né, fazer o seu tratamento ambulatorial, medicamentoso, mas não encarceradas. Então, já há atos normativos para isso. O CNJ também já regulamentou e a gente precisa caminhar para que isso se torne, enfim, um passado distante. A gente ainda tem pessoas que estão mais de 30 anos encarceradas, porque elas não são, para essas pessoas, saudáveis mentalmente.
Então o Estado prefere encarcerar elas do que soltar e comete uma série de inconstitucionalidades aí. A gente beira a prisão perpétua a essas pessoas, que também estão, né, em ambiência, como coloca o Plano Pena Justa, em ambiência indevidamente projetadas ali para receber pessoas, né? Nós tivemos aqui certa vez no estado do Amapá, numa inspeção feita num dos presídios, e numa cela onde deveriam estar 8 pessoas, tinham 16. E era um presídio feminino e muitas delas dormiam no chão. Só que qual é o problema? Para você ver que a superlotação, parece que a gente não está falando de saúde, mas uma coisa você puxa e vai vir tudo. Havia ali uma situação desenfreada de pragas. Ratos, baratas. E aí a gente atuou justamente para que houvesse ali uma dedetização, né, e para que essas mulheres, que fosse observada também essa questão da superlotação ali. Colocadas em outras celas ou olhasse a situação de cada uma, né, para que a gente conseguisse progredir alguém, porque não dava para ficar naquela situação. Então, dentro do sistema carcerário, tudo está relacionado à vida e à saúde da população carcerária. A água potável, o acesso à água potável, se você não dá para o preso, ele pode ter uma série de doenças. A nutrição adequada, se não é fornecida, esse preso ele vai ter perda de peso. Se você não prover atendimento psicológico, psiquiátrico, esse preso também ele pode perder a cabeça lá dentro, né? Nós tivemos um caso de uma moça que ingressou e aí quando ela entra, é feito um exame e é detectado que ela tinha HIV. E ela não aceitou aquilo, não lidou bem com aquilo, e começou a perder peso, morreu. Então faltou para o Estado ali a sensibilidade de encaminhar ela, né, para um hospital, porque parece que você pedir para internar uma pessoa também é um crime, não pode. Ela tem que ser tratada lá dentro. E lá dentro hoje, para muitas enfermidades você não tem. Ali é a atenção básica, no máximo. Então, essas políticas públicas, elas precisam ser exigidas. É importante as inspeções da Defensoria, também do Ministério Público, do Judiciário, para exigir justamente o cumprimento desses direitos básicos para a população carcerária, né? A observância da peculiaridade e especificidade de cada grupo vulnerabilizado, mulheres, idosos, as pessoas pretas e pardas, grupo LGBTQIA+. Então, cada grupo específico precisa ter uma atenção especial para que o direito à vida e o direito à saúde dessas pessoas sejam preservados e a gente consiga, quem sabe, superar o estado de coisas inconstitucionais. Eu agradeço a atenção e até a próxima.